Eu acho que o ponto aqui nessa captação é você sempre entender o que a outra parte deseja e tentar acomodar dentro da possibilidade. Considerando que seja justo para todos, tudo é possível. Esse é o Rodrigo Guedanchi, cofundador da Água na Caixa. Ele saiu do zero para quase 8 mil pontos de venda e fez isso com uma eficiência de capital incrível. O Rodrigo vai abrir o playbook que convenceu família, amigos e também um fundo de Venture Capital a investir numa empresa que vende água. Nesse vídeo, você vai entender os primeiros passos da jornada empreendedora da Água na Caixa e também aprender a lógica de captação de recursos da empresa. A aula completa com o Rodrigo Guedanchi está no Next Round Club, um movimento exclusivo para empreendedores que buscam levantar capital com investidores. Para acessar, basta clicar no comentário fixado. Qual foi o momento que precisou dos primeiros R$1.000, os primeiros R$100, assim, de vocês fazerem alguma coisa? Assim, porra, vamos contratar um designer ou uma designer para fazer o logo, ou vamos fazer um teste, ou vamos fazer uma pesquisa de alguma coisa. Quando que foi? Cara, na verdade, a gente estava tentando até seguir um pouquinho do que a gente aprendia, do que a gente sentia que era o caminho. Então, a primeira coisa que a gente precisava fazer era aprender. A gente não sabia nada. Sim. Então, você vai conversar com todo tipo de gente, de todos os segmentos possíveis, no intuito de recolher a maior quantidade de informação possível sobre aquele assunto e tentar materializar a tua ideia. Porque era muito claro para nós, quero colocar água na caixinha. Certo. Então você vai falar com os principais fornecedores, com os possíveis parceiros, com gente de mercado. Você não tinha experiência na área de alimentos? Não, zero. Nem a Fabi, apesar dela estar na Amazon, varejo online e tudo, mas não tinha. Não. E aí vocês foram provavelmente buscar alguma coisa de conhecimento. Nós fomos falar com todo mundo que você possa imaginar. De presidentes de empresa no segmento de alimentação e bebidas, presidentes de empresa de outros segmentos e amigos. Ou seja, qualquer um era fonte de informação. E também tinha aquela assim, mas você vai contar a tua ideia para as pessoas? Para todo mundo. Porque tem essa, né, do receio agora. Muito. Depois só que a gente foi entender. Ou seja, a dificuldade mesmo está em executar. A ideia, a partir do momento que você captou essa ideia, outros também. Então a gente foi conversar com todo mundo. E geralmente se a ideia é boa, um monte de gente faz. Né? E é isso, a execução. Por isso que a gente foi numa ideia que não era fácil. Porque aí tem que querer muito. Talvez pareça fácil, né? Não, sempre parece mais fácil que é. Porque eu falei, quero colocar água na caixinha. 5 anos demorou. 5 anos? De 2016 até 2021. Uau. Eu digo o processo inteiro. Então, cara, passamos por todas as etapas. Como é que nós vamos fazer nosso MVP? Para testar o mercado. A solução que a gente encontrou. O Brasil não tinha como. Um amigo meu estava no Ushuaia. Olha se eu não tivesse contado para ele. Estava no Ushuaia. Obrigado, Silvio. E falou, achei tua caixinha. Tinha uma empresa que estava invasando uma água do glacial, da Patagônia. Mas aqui não tinha nenhuma empresa que fazia? Não tinha. Porque você precisava no lote, que você, né, no o lote que a gente mínimo queria reduzido, não tinha. Não é mais do que isso, protótipo, alguma coisa. É assim, era um grande problema esse, que na verdade virou a solução para nós, mas para você invasar água, você não pode transportar água daqui para lá. Você tem que invasar no local da fonte. Na fonte. Então, ou seja, você precisaria ter um parque industrial de invase de água de caixinha em uma fonte de água. E não em qualquer formato. Aí já começa, né, na minha cabeça até, se eu fosse pensar, talvez no momento que eu te conheci vocês, falar, cara, isso é realmente fácil. Mas tá aí o primeiro mito, né? Pô, como que você invasa? Na nossa caixinha, é muito curioso, tá escrito aqui, simples assim. A ideia é simples. Mas o simples não é fácil. Mas é simples. Curioso, cara, curioso. E aí, mas nesses 5 anos, uma coisa que eu queria entender, desde o primeiro momento, vocês tinham clareza que de fato aquela ideia ia virar um negócio e já tinha na cabeça de vocês assim, porra, vamos dedicar tempo aqui, em algum momento a gente vai sair dos nossos empregos e realmente empreender, ou vocês estavam meio que
colocando o pé devagar, começou... Eu posso falar por mim, Zé. Tá bom. Eu não tinha certeza se seria um negócio dedicação 100% total. O que eu tinha certeza era que eu deveria fazer. Desde o primeiro momento. Desde o e-mail. Não houve, será que, como vai ser, tal. Foi, vamos fazer, quero fazer. Isso eu posso te garantir. Como ia ser, qual é a forma que ia ser, qual o tamanho que ia Você ia ser, descobrir no meio do até caminho. quando ia ser, todos esses Cs, eu não pensei. Eu simplesmente tinha certeza que eu deveria fazer. E fui atrás. Se um momento não tivesse dado certo, também é outra história. Mas que eu deveria fazer, eu sabia. Que legal. E tem uma história curiosa que eu conto às vezes, essa eu vou contar pra você. Quando eu era estagiário, eu reconheci uma boa ideia. Olha que loucura isso. Era uma ideia que chamava Speed Stacks. Eram copos de plástico coloridos e que desenvolveram com a tese de ambidestria, ou seja, desenvolver os dois hemisférios cerebrais. Você sabe que eles são cruzados com a parte motora e que um hemisfério é a parte mais emocional e a outra mais racional. E que, portanto, você desenvolvendo a parte física, você estaria também desenvolvendo, por consequência, os dois hemisférios e evoluindo mais. Bom, eram copos de plástico. Só que tinha um detalhe que era um cronômetro super sensível que você fazia assim tá, e começava a contar. E eu falei, como é que eu vou fazer esse cronômetro? Porque o copo de plástico, eu era estagiário da maior indústria petroquímica do mundo. Sim. Imagina, eu fui no laboratório lá e falei, vocês podem fazer esse copo aqui? Fui na empresa de patentes. Você teve essa ideia? Eu não tive a ideia, eu reconheci uma ideia lá fora. Okay. Eu lembro que meu tio tava falando de patentes, eu ouvia. Eu falei, não, eu preciso fazer patente. Fui na empresa de patente, liguei pra ele. O cara falou, patente liberada. Só que o cronômetro, eu falei, como é que eu vou fazer esse cronômetro? Hoje, põe no Google, qualquer coisa, importa, não importa. Enfim, eu parei, não fiz. Até que um dia um amigo meu fala, põe na televisão aí no canal 5 lá. Tava a ideia. Como é que executada, do jeito que você tinha mentalizado. Como é que ele fez o cronômetro, Zé? Não Sabe tenho a aquele mínima que ideia. você compra assim, ó? Sim. Não precisava ser o perfeito, mas ele fez. No mínimo, royalties eu teria. E aquilo foi uma puta lição pra você. E aí eu peguei e falei, sabe o quê? Eu lembro e ficou gravado isso. A próxima vez eu vou até o fim. A Fabi até diz. Sorte a minha aqui. Foi nesse momento a próxima ideia, quer dizer. Então, um pouquinho de background aí. Animal. Como eu falei, aquela história que vai acontecendo, depois você vai juntando os fatos. Sim. Parece que tinha um caminho coordenado. Escolha minha, mas foi construindo. E aí, vocês começaram a falar, então, o que você estava contando, né? Começaram a conversar com fundos, com investidores, muito provavelmente com amigos, para entender essa história de... E quais foram as conclusões? As conclusões foram... Entenda... Linha do tempo aqui, 2020. Isso era 2019 para 20. 2019 para 20. Tempo, um timing, pandemia... Vai estourando ali. Não, no meio, né? No meio. A gente começa a ideia antes, mas aí o que estava acontecendo? A gente fala, bom, precisamos montar esse negócio. Então, a gente aprende, por exemplo, capte o mínimo necessário e mais um pouco. Por quê? Por quê? Porque você precisa poder dormir. E mais... Você precisa de um montante para que, se alguma oportunidade aparecer, você não perca ela. Pelo menos por isso. Ou seja, é o mínimo necessário, mais um pouco, para que essa oportunidade que aparecer você não perca. Na época, quanto era esse valor? A gente chegou à conclusão que a gente precisaria captar 3 milhões de reais para os primeiros 2 anos de operação. Tá bom. Sabia exatamente para o que a gente ia utilizar, como ia ser, tal. A resposta foi tudo diferente. Mas os números e o resultado do plano
aconteceram. Aconteceu. No primeiro e no segundo ano. Tá, mas então... Exatamente como tinha planejado. Aqui a história começa... O como é outra história. Fica mais interessante ainda. Beleza. Vocês entenderam que vocês precisavam de 3 milhões de reais para executar aquele plano. Como que foi a jornada para conseguir isso? Perfeito. Conseguiram, não conseguiram? Bom, a gente foi entender aqueles possíveis caminhos. Pessoa física, pessoa jurídica, os diferentes tipos de fundo, quais eram os estágios, enfim, todo aquele playbook que a gente conhece. A gente entendeu que tinham 2 possíveis caminhos que se encaixariam para nós. Dentre o mundo da captação, vamos dizer assim. Porque antes a gente falou, para que eu preciso captar? Preciso mesmo? Será que não é melhor pegar no banco? Ter alguém na família que não pode emprestar? Eu não tenho, enfim. A gente percorreu todas as possibilidades e a gente optou por captar pelo conceito de smart money. Tá bom. Ou seja, para que além do capital, eu tivesse também um complemento de conhecimentos, de experiências, de suporte, enfim, que para o mundo do empreendedor é muito importante e na nossa visão valeria muito a pena. Tá bom. Então a gente opta por esse caminho. A gente conversa com muitos fundos, e a gente percebe também que nesse primeiro momento... de começo vocês conseguiam acessar ou não? Quando você fala conversa com o fundo, você falava com... Porque isso existe, né? A verdade uma coisa é falar com o analista do fundo e outra coisa é falar com o sócio, com a sócia do fundo. E aqui sem julgamento, a gente conversa com quem consegue. Mas é a realidade. A gente conversava com quem a gente conseguia. Beleza. Essa aqui é a verdade. Mas a gente percebe que naquele momento, para mim e para a Fabi, ou seja, não sintonizava. Porque a gente era daqueles que não queria pegar dinheiro. Imagina, eu vou usar dinheiro dos outros. Que interessante, cara. Que legal. Então você também tem que se conhecer. E a gente percebe, sabe o quê? E sustentar a decisão, né? Sim. Que não é difícil. Porque se a gente começa a olhar para o lado... Tá todo mundo captando com fundo. E essa história da comparação é sempre uma armadilha. Então, quando você tem, acho que né? E aí, corroborando e até elogiando, reconhecendo o que vocês fizeram. Primeiro, ter a maturidade para entender isso. Para falar assim, tem essas alternativas. E segundo, ter a coragem de sustentar a decisão. Não é o que a gente quer. Assim. E tá ok. Sem demagogia alguma. Né? Se provavelmente algum fundo tivesse aparecido com intenção, e apareceram. Mas assim, 2 ou 3, e que para mim, para Fabi, assim, nossa, eu quero passar longe disso. Foi decisão clara, assim. Eu vou abrir mão. Porque também tem as trocas. Sim. E a gente falou. Então não tinha nenhum fundo que encaixou com o que eles queriam e que a gente queria. No entanto, a gente começou a construir a família Água na Caixa. Ou seja, os nossos investidores, a gente considera... Pessoa física. Pessoa física, friends and family. Tá. Onde um foi contando pro outro. Teve family mesmo? Teve família de vocês? Você e a Fabi já são primos. Teve alguém da família louco o suficiente para... Teve o sogro da Fabi. Mas que a gente conhece. Sensacional. Muito próximo. E a gente sabe que não foi por ser sogro. Pelo contrário. Foi realmente porque é um homem de negócio. Então a gente sabe que foi analisado muito bem o investimento. De risco, claro. E eu lembro que a gente conversava muito abertamente com os investidores, principalmente pessoa física. Falava assim, olha, eu preciso poder tomar um café com você amanhã se tudo der errado. A nossa relação não pode ser abalada. Sim. Óbvio que tinham pessoas que eu não conhecia previamente, mas ainda assim, a gente tentou ser o mais aberto possível, até para aproximar. Por isso que eu digo que hoje, realmente, é uma família Água na Caixa. Ao ponto de pegar o telefone para qualquer um deles, e a recíproca é verdadeira, do Smart Money. Sim. Aconteceu. Então, e funcionou no nosso hoje, caso. Olhando para trás, eu até tinha... Com essa palavra, o Smart Money aconteceu naquele momento. Quantas pessoas foram? A gente pegou 3 milhões e dividiu em 10 cotas. Quando a gente olha avaliando empresas, cara, isso é um indicador que pouca gente fala, e eu faço questão aqui de falar porque é interessante os empreendedores saberem o índice ou o nível de eficiência de capital, que a gente sempre compara assim, beleza, você colocou
você trouxe de capital externo 3 milhões. Num determinado período de tempo, esses 3 milhões se transformaram em quantos milhões de top line, de venda? Você tem esse número mais ou menos? Ou ordem de grandeza? Para hoje você está dizendo? Em 2 anos, assim. Você tem que multiplicar. Em 2 anos, quase 10. Então aí você tem um índice de 3, alguma coisa. O que é ótimo. E esse índice, só complementando, cara, é sempre interessante avaliar É quase, e os empreendedores... É o índice de quase 10, na verdade. Então, 3 viraram mais de 30. Perfeito. É isso. Cara, tem empresa que a gente olha e muitas vezes os empreendedores nem se dão conta que a galera bota 3 milhões para dentro e faz menos do que isso em venda nos 24 meses subsequentes. O que é muito ruim e o que é uma evidência ruim para o negócio. Então, cara, o que você está falando vocês botaram 3 para dentro e geraram mais de 30 nesse período de venda. Uau! Eu acho assim, Zé, que não tem certo e errado. Eu acho que tem modelos de negócio que, se ele considerar que o payback é daqui 5 anos, não tem certo e errado. Vide o mundo dos últimos 10 anos. Sim. Agora tem o que é certo e errado para você. O que você consegue conviver, o que você se sente bem, o que você acredita que seja o melhor caminho. Isso sim. Modelos de negócio dos mais diferentes possíveis. Estratégias de negócio das mais diferentes possíveis. Sim, tem que ser coerente. Tem que funcionar. Para você. Perfeito. E para quem está investindo, se houver. Uma coisa que eu lembrei agora, você falou de modelo, mas os 3 milhões de 10 cotas... 10 cotas. 10 cotas. Qual o modelo jurídico que vocês utilizaram? É um mútuo conversível. Mútuo conversível. Padrãozão. Mútuo conversível, sem garantia, com determinado período de tempo. Essa galera, ela ainda continua com o mútuo ou já teve algum evento de conversão? Todos eles continuam. Continuam com o mútuo? Todos eles continuam. Legal. Então, eu acho que o ponto aqui nessa captação é você sempre entender o que a outra parte deseja e tentar acomodar dentro da possibilidade. Considerando que seja justo para todos, tudo é possível. A aula completa com o Rodrigo Gedanken está no Next Round Club, um movimento exclusivo para empreendedores que buscam levantar capital com investidores. Para acessar, basta clicar no comentário fixado.